boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando nesta tarde deliciosa aqui em São Paulo. Tá quente, mas aqui nesse estúdio vai pegar fogo. Eu tô recebendo aqui hoje Marcial Conte Júnior. Por que vai pegar fogo? Eu já conto. Boa tarde, Marcial. Boa tarde, Samira. Essa tua vibe é uma coisa simplesmente fantástica. Essa nossa vibe. A nossa vibe. A gente vibra nessa frequência alta que passa por cima de tudo isso, de todas de todo o vitimismo, de todas as dificuldades, de todos os obstáculos. Ah, mas nós não temos problemas? Claro que temos. Elementar. Como não? Mas é nossa escolha. A gente faz escolha nessa vida. A gente vai falar disso, gente. O Marcial, ele é editor da editora Citadel. Até ficou redundante, né? Editor da Citadel Editora, responsável pela tradução, edição e divulgação deste livro que está aqui. Quem está nos vendo em vídeo. Mais esperto que o diabo. Vai pegar fogo ou não vai? Vai pegar fogo. Vai pegar mais fogo. Esperto que o diabo. Olha, você que está aí, prepare-se no bom sentido para tomar um tapa na cara. Vamos lá, porque ó, eu já tô até suando. São 3 anos na lista dos livros mais vendidos do Brasil. Posso falar? Tem. Foi o livro mais vendido do Brasil em 2020, de todas as categorias. O livro mais vendido do Brasil de 2021, de todas as categorias. E 2022, pela revista Veja, o mais vendido em autoajuda ou desenvolvimento pessoal e o segundo mais vendido geral. É muita informação, né? E quem não leu ainda, gente, se prepara. Eu tenho um microfone aqui na minha frente, estou mostrando. Você pode nos acompanhar pelo YouTube da Vibe Mundial FM. É facinho o acesso. Se você entrar site vibemundialfm.com.br. Lá, só clicar no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Pode mandar pergunta, a gente responde depois. Vem participar com a gente dessa conversa, porque é muito interessante não só a gente entender, Marcial, o que significa Mais Esperto que o Diabo. Isso. É um livro escrito em 1938. Napoleão Hill já vendeu, sei lá, quantos milhões de livros. Ultrapassou 100, 200. No mundo todo, com certeza mais de 200 milhões de cópias. De todos os livros, né? Eu não posso deixar até de perguntar para você, até para a gente começar. Sim. Qual que é a referência de ser mais esperto que o diabo? Que eu já percebi que para você isso virou um termo comum no teu dia a dia. Ah, você é mais esperto que o diabo. Exatamente. O que acontece? As pessoas em geral... existe um preconceito sobre o diabo. Existe um preconceito contra o diabo. Por quê? As pessoas têm medo. Logo que o livro foi lançado, antes de se tornar um grande best-seller, como o livro mais vendido do Brasil, tinham pessoas que chegavam na livraria e diziam assim, eu não quero nem chegar perto desse livro, eu tenho medo. Falou em diabo? Falou em diabo, nossa! Despertou o medo. E foi por exatamente esse motivo que ele ficou 73 anos escondido. Ah, ele ficou escondido, esse livro? Ele ficou 73 anos escondido. Tá. Você quer saber por quê? Quero, lógico. Bom, e depois eu vou responder a pergunta. Eu não vou responder. Eu vou responder a pergunta. Eu não esqueci, não. A pergunta, você é mais esperto que o diabo? Eu digo sim. E eu agora digo pro teu ouvinte, Samira é mais esperta que o diabo, e eu já notei, desde a chegada até o estúdio, até agora, e eu vou dizer por quê. Até o final da entrevista, me cobrem. A gente precisa entender, né? Por que Samira é mais esperta que o diabo? Diabo não me... Ó, a gente dá rasteira nele. Mas verdade, por que eu tenho que ter medo dele? Aí é que está o grande negócio do diabo. Qual é a grande estratégia do diabo, Samira? Qual é a maior de todas as estratégias do diabo? Sei lá, artimanha. Vamos lá. Quando uma pessoa está em uma determinada situação, por exemplo, situações que ocorrem no dia a dia, situação de dificuldade financeira, situação de dificuldade de relacionamento, situação de dificuldade no trabalho, situação de um chefe que está assediando, situação de qualquer situação difícil. O que ela tem
E o que ela sente no coração dela? Medo. O medo. O medo. Porque a gente tem medo da maldade também. Tem medo, acaba ficando um medo generalizado, onde você não sabe exatamente, racionalmente, do que nem porquê. Quando as pessoas entram em depressão, sejam elas depressões por questões neurológicas e fisiológicas dos neurotransmissores ou por questões de alma, o que a pessoa sente? A pessoa sente medo. Medo de levantar da cama, medo de começar o seu dia, medo de abrir a janela. Medo de morrer? Medo de morrer, medo de ficar pobre, medo de não ter o que comer, medo generalizado. E aí eu pergunto para você, quando o medo se instala na mente, o que acontece com a mente? A mente mente. Ela paralisa. É. A mente paralisa com o medo. Quando você está com medo, você libera cortisol nas alturas, libera adrenalina nas alturas, o seu córtex pré-frontal para de funcionar, boa parte das regiões do seu cérebro param de funcionar e funciona meramente um instinto animal lá pré-histórico, que é o instinto em inglês se chama fight or flight, ou seja, ou você luta ou corre. Então, tudo na sua vida passa a ser uma luta de ou você mata ou morre. Mas não é assim. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Aí as pessoas dizem, independente das crenças que o ouvinte possa ter, as pessoas vão dizer assim, mas a pessoa está obsediada, tá? Claro. Isso é do mundo espiritual ou é da sua mente? E aí, quem é que sabe? A gente não tem como saber exatamente. Não tem. Agora, que a nossa mente nos mente, isso não tem dúvida. Então, quando o medo se instala, nós começamos a ter pensamentos obsessivos e negativos, onde você começa a ouvir coisas do tipo, você não é bom o suficiente, você não vai conseguir, eu não posso. Esse é o diabo. Esse é o diabo. E na batalha, olhe bem, isso é muito importante, Samira. Na batalha entre a imaginação e o medo ganha. Porque você não consegue imaginar um cenário positivo. É muito difícil. Uau! Precisa de muito treinamento. Entre a imaginação e o medo ganha. Então, por isso, você, eu, o André que está aqui, todo mundo precisa saber lidar e saber acabar com o medo. E eu já ouvi pessoas me dizerem assim, em palestra, em podcast, mas Marcial, muito fácil você dizer isso, acabar com o medo. Mas o medo não servia a um propósito? O ser humano não está vivo por causa do medo? O medo dos animais selvagens, o medo dos animais peçonhentos, o medo de situações para você não se matar? É um outro medo, né? Mas eu digo o seguinte, existe uma palavra-chave aí. Anote bem, existe uma palavra-chave aí. Você tem, e que ensinado por Napoleão Hill. A palavra-chave é cautela. Existe uma diferença entre medo e cautela. Por quê? Quando você tem medo, você congela, você para de pensar. Quando você para de pensar, o que acontece com você? Eu paraliso, como você disse. E quando você paralisa, toma atitude. Quando você paralisa, outras pessoas vão pensar por você e vão te manipular. E aí você não vai ser mais esperto que o diabo. Aí as pessoas dizem assim, mas eu tenho medo do diabo. Sabe quem é o diabo? É quem está te manipulando. O diabo é quem está entrando na sua mente porque você está com medo e não está pensando por conta própria. Porque essa voz pode ser de seres humanos. É lógico. Não é a minha mente que está criando, não é o diabo só que está falando. Não é só o diabo. E aí onde é que está o diabo? Está em toda a influência negativa que você recebe e que diz que você não pode fazer determinada coisa. Porque você não pode isso, porque eu não posso aquilo, porque eu não tenho capacidade disso. Aí começa sendo do impostor, aí você acha que não serve para mais nada, aí você cai em depressão. Aí eu não quero levantar da cama, eu não faço nada, e o diabo ganha. Não pode ganhar. Aí o diabo vence. Aí o que eu digo? Tem pessoas que dizem assim, mas eu não sei por que a pessoa está em depressão. E aí eu digo de volta, a pergunta não é essa, a pergunta está mal feita. A pergunta é assim, por que ela não estaria em depressão? Ué, como assim, Marcelo? Não.
olha a vida dela, olha o que ela fez com a vida dela, olha as decisões que ela tomou na vida dela. Por que ela não estaria em depressão? Sabe por quê? Porque essa pessoa deixou de ter uma palavra-chave. Palavra-chave, que é definição de propósito. A pessoa está sem propósito. O diabo entra quando você não tem propósito. E agora eu vou responder. Vou responder a tua pergunta. Por que Samira é mais esperta que o diabo? Por que, Marcial? Desde a maneira como você olha, o brilho no seu olhar, a sua postura, a sua respiração, a sua forma de caminhar no corredor, mostra que você é mais esperta que o diabo. Porque você não está alienada. Você pega um alienado, vamos pegar uma pessoa que está alienada. Como é que o alienado caminha? Ele caminha olhando para baixo. Ele caminha arrastando os pés. Ele caminha sem propósito, ele não sabe onde ele quer ir. Ele não sabe onde ele quer chegar. Ele não olha nos olhos porque ele está com medo de ser julgado. Uhum. Ele não fala o que tem que falar porque está com medo que outros estejam julgando ele. Por exemplo, nesse exato momento, vai ter ouvintes que vão estar falando, vão estar dizendo, o Marcelo está falando um monte de bobagem. E eu respeito. É a opinião do outro. É a opinião dele, é a verdade dele. Então, eu não tenho que ter medo da crítica. Não Você tenho. tem que ter o teu propósito. Eu tenho o meu propósito, eu estou aqui falando aquilo que eu legal. acredito. Se eu acredito nisso, eu tenho que falar. Ah, mas vai ter 1 milhão de pessoas que não vai concordar. Ótimo, isso é democracia. E acreditar nisso é viver isso. Exatamente, então a gente tem que viver isso. Por que eu disse que Samira é mais esperta que o diabo? Porque você caminha com propósito. Você olha com brilho nos olhos. E se você observar hoje, caminha na Paulista, você vai ver quantas pessoas estão sem brilho no olho. Ah, Marcelo, é muito fácil falar, porque a pessoa está com dificuldade. Dificuldade todos nós, em determinados momentos da vida, vivemos. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos desafiadores. Sim. Agora, cabe a quem? Cabe a nós. A nossa escolha. A escolha. A vida é feita de escolhas. Mas sabe o que é, Samira? Diz o professor Clóvis, ensina muito. O professor Clóvis que é, na minha opinião, o maior explicador que existe. Clóvis de Barros Filho é conhecido como o grande explicador. É o maior explicador que existe. E ensina o Clóvis, quando você decide, você tem uma responsabilidade. As pessoas não gostam da palavra responsabilidade. Ah. E aí tem que ter responsabilidade no decidir. Então as pessoas preferem não decidir nada e fazer com que a vida as leve. Ou o outro leve. Ah, foi ele que tomou decisão por mim. Foi minha mulher que tomou decisão por mim. Foi meu marido que tomou decisão por mim. Então eu não errei. É uma defesa dele, né? Não fui eu quem fiz. Não fui eu que decidi. Então é melhor não decidir nada. Eles não Então o decidem. diabo é mais esperto. Aí ele é mais esperto. Quando você assume a responsabilidade da sua vida, quando você assume a responsabilidade das suas decisões, quando você se torna o senhor do seu destino e o capitão da sua alma. Está bonito, hein? Isso é de William Ernest Henley. Napoleão Hill fala muito sobre ele. Nós temos um livro que se chama Senhor do meu destino e capitão da minha alma. Então, quando você se torna o capitão da sua alma e você assume a responsabilidade da sua vida e diga assim, eu não vou mais ficar no banco do passageiro, eu sou o motorista da minha vida. E o que eu fiz de certo foi certo, o que eu fiz de errado eu peço perdão. O que eu faço para controlar esse pensamento negativo que veio e eu preciso falar assim, não, eu não quero esse pensamento negativo, eu quero ser mais esperto. Ótimo. Que atitudes o Marcial fala? Até porque ele aprendeu muito com esse livro, né? Esse e muitos outros de Napoleão Hill, né? Todos, né? Então, eu digo para você o seguinte, toda vez que, às vezes, mas o Marcial não é invadido por pensamentos negativos? Lógico, muito. O que eu faço? Eu imediatamente troco ele por um pensamento positivo. Ressignifica. Eu ressignifico imediatamente. Chega um ponto que isso se torna um hábito. Aqui eu vou dar um conceito dentro do livro. Um conceito fantástico que só tem no Mais Esperto que o Diabo. Napoleão Hill, eu já li mais de 10 mil páginas de Napoleão Hill. E dentro de todos os livros dele, dentro dos que a Citadel publica e de outros, mas só tem no Mais Esperto que o Diabo, só nele tem um conceito que se chama ritmo hipnótico. Ritmo hipnótico. Ritmo hipnótico.
Decora, gente. Ritmo hipnótico. Aí eu pergunto para você, Samira. As pessoas dizem assim, mas ritmo hipnótico é uma das armas que Napoleão Hill fala no Mais Esperto que o Diabo, que é uma arma do diabo. É verdade? Não. Por que não é verdade? Por quê? Aí eu pergunto para você, a faca é um instrumento do mal Depende. ou do bem? Depende de como ele é usado. A gravidade é um instrumento do mal ou do bem? Depende de como ele é usado. Então, a gravidade existe. Tudo depende, é uma dualidade. É uma dualidade sempre e depende do que você vai fazer com a sua vida. E aqui eu tenho um presente para você. Ganhei presente, gente. Deixaram para você, materializaram aqui. Ah, E tá aqui dentro do estúdio. Materializaram para você. É mesmo? um presente de prata. de prata? De prata. É a vida? Gente, ele é mágico. Uma moeda. Uma moeda de prata. Eu mandei cunhar uma moeda. Aqui tem, na verdade, um símbolo que para mim foi muito importante na minha vida. Ah, Ele não está ligado diretamente ao Mais Esperto que o Diabo, uhum. está ligado indiretamente, porque Napoleão Hill estudou todas as filosofias antigas e dentre tudo que Napoleão Hill fez, e eu posso depois contar um pouco da história de como Napoleão Hill começou a ser Napoleão Hill e por que ele se tornou Napoleão Hill. Hoje acho que nem vai dar tempo, viu, Bom, Marcial? aí Você vai voltar. Bom, Ganhei presente. uma moeda de prata Ah, que vai ser muito importante e eu gostaria que você carregasse na sua carteira, porque ela está sagrada. olha lá, que delícia, gente. Eu recebo. Eu a sagrei. É E eu vou te explicar o mesmo? porquê. Por quê? Que símbolo é Olha, esse? Esse símbolo se chama... É o que tá aqui na capa, inclusive, atrás, né? Atrás é o da capa. Sim, e o da Esse frente? símbolo aqui, Ah, ninguém até hoje descobriu. Foi um símbolo que eu recebi. Ele é de uma língua bem antiga. uhum. E existem 9 símbolos escondidos na capa do Mais Esperto que o Diabo e mais 3 símbolos escondidos dentro do livro. Ai, Ninguém Deus. descobriu até hoje. Tá, Ok? ok. E eu não conto. Tem que descobrir. Tem que descobrir. Então, esse aqui é o símbolo do Mais Esperto que o Diabo. Ok. E o outro? Aqui é um símbolo chamado Memento Mori. Memento Mori. Esse é o símbolo dos estoicos, os antigos estoicos. Principalmente, começou com Zenão, mas principalmente de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, que para mim foi um dos grandes, foi o maior de todos eles, que foi o imperador de Roma, um dos maiores imperadores de Roma. Isso é um símbolo greco-romano, que significa aqui, tem um símbolo aqui, se você olhar aqui de canto, Sim, tem uma ampulheta. sim. O que significa ampulheta, Samira? É o tempo. Na verdade, Não é o tempo? mas é a passagem do tempo. Na ampulheta, você consegue enxergar a passagem do tempo fisicamente. Porque você enxerga areia escorrendo. Sim. Então você está enxergando a passagem do tempo. É muito mais que o tempo. É a passagem do tempo. Ali, se você observar uma ampulheta, você vai observar que o tempo efetivamente está passando fisicamente. Você vai conseguir enxergar o tempo passando. Aqui você tem uma caveira, Uma caveira? que significa o quê? Nós não somos um corpo com uma mente. Nós somos uma alma infinita, uma mente ligada ao infinito, uma mente ligada ao grande Criador, a Deus, que imagina que deve ser o ser mais fantástico que existe Uhum. e que ganhou um corpo que vai ficar um determinado tempo no planeta. Então nós temos um tempo para ficar aqui. Sim. Nós ganhamos um tempo baseado na passagem do tempo. Que lindo isso. Então, nós vamos morrer. Memento mori, em latim, significa lembre-se de que você vai morrer. Mas aí você tem aqui a tulipa, que significa o quê? O quê? A tulipa é a flor, significa o ineditismo da vida, a grandeza da vida, a alegria da vida, a grandeza de cada momento. Aquela coisa assim, de que cada momento é único, cada momento é diferente um do outro e de que a gente tem a possibilidade de mudar tudo a cada momento. Que fantástico. Se tudo tá ruim, ele pode logo, minutos depois, ficar bom. Vocês entenderam, gente, o significado disso? Olha, o ineditismo da vida. Por quê? Porque a nossa consciência está aqui agora, e eu digo para o ouvinte, é inevitável, Samira, estarmos aqui, eu e você. Uhum. Então, já que é inevitável estarmos aqui, nós temos que lembrar que as memórias do passado que podem nos maltratar,
querer mentir pra gente, querer nos colocar para baixo, são apenas memórias. Elas não existem mais. Elas não têm realidade física. Não são reais. Passou. E que o futuro, as ansiedades, aquilo que pode acontecer, são apenas elucubrações e imaginação da nossa mente. O que existe de verdade? A nossa decisão de estar aqui agora. E agora é o momento para nós decidirmos o que nós queremos fazer da nossa vida. Por isso o momento presente é extremamente importante. É o agora. É o único que importa. É aqui. Por quê? Porque é o único que existe. Passa. Porque o tempo passa e você, aqui, agora, pode tomar as decisões de fazer tudo diferente do que foi feito do passado. Tudo diferente. E aqui você pode fazer e reescrever a sua história. Aqui você pode reescrever a sua história. Com certeza. Então, é nesse momento. Então, essa moeda, Memento Mori, ela servia aos estoicos para 2 momentos. Você brinca com ela em 2 momentos. Quando você receber uma notícia fantástica, maravilhosa, assim, uma notícia espetacular, você pega a moeda e brinca com ela e lembra que você é mortal, que o tempo passa e que a vida é inédita e não deixa o ego tomar conta. Lembre-se daquilo que é mais importante da sua vida. Lembre-se que tudo passa. E quando receber uma notícia triste, ruim, desafiadora, pega a moeda e lembra, o tempo vai passar. Eu estou aqui com um propósito. E eu posso fazer tudo diferente daqui a 1 minuto. Depende de mim. Então, a sua fortaleza interior tem que estar sempre guarnecida. Não importa o que aconteça. Marcelo, isso é muito difícil. Mas é um desafio. É o treino do dia a dia. Estamos aqui para isso. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas estamos aqui para isso. Então, receba um presente. A moeda de Eu prata. recebo, já recebi. Muito obrigada. Uma alegria. Ou gratidão para quem prefere. Obrigada. É muito importante isso, né? Vou lembrar desse momento. Cada vez que acontecer alguma coisa, eu vou lembrar deste momento e vou pro meu presente. Quando você lembra de que não vai ficar para sempre aqui nesse mundo, você acaba derrubando o seu ego. Porque a maior briga que existe é nós com o nosso ego. Sim. É a briga ferrenha, é a briga eterna. Porque as pessoas dizem assim, Marcial, mas então você não é uma pessoa alienada. Aí eu digo, de forma geral, não, mas tem assuntos que eu também me alieno. Porque todo mundo se aliena em determinado assunto. Com certeza. Então, quando você se aliena em determinado assunto, o que você precisa é tomar consciência. Quando você toma consciência de que você está alienado em determinado assunto, o que você tem que fazer? Você toma consciência e começa já imediatamente a tomar medidas para mudar isso. Então, você toma medidas para modificar isso. E depende de quem? De você. Aqui, eu quero também colocar uma coisa muito importante para o teu ouvinte. Muito importante. Existe uma coisa chamada culpa e responsabilidade. A você que está nos ouvindo, se você passou por uma determinada situação, ou fez alguma coisa errada para alguém, ou alguma coisa errada na sua vida, a partir desse momento, livre-se da culpa. Porque a culpa, ela fica para sempre nas suas costas. Então, a partir desse momento, diga, não é uma questão de culpa, foi responsabilidade minha. Foi responsabilidade minha e não culpa. Assumir tira a culpa. Aí quando você assume assim, foi responsabilidade minha, peça perdão a quem tem que pedir e siga para frente. Porque a vida é inédita, a vida é maravilhosa, a vida é misteriosa. Esse universo é fantástico, nós estamos aqui por um motivo. E como você falou o tempo todo hoje, nós estamos aqui para compartilhar, para receber, compartilhar, receber, compartilhar. Porque nós fomos feitos para isso. Somos seres humanos, isso nos torna humanos. É uma roda, né? É uma roda que nos torna humanos. E quando nós entendemos que somos falíveis, mortais e que não somos super-homens, a vida se torna mais leve. Você se permite viver. E não precisa ser perfeito. Eu não preciso vir aqui hoje assim, o Marcial foi perfeito. Não, eu não tenho que ser perfeito. Eu tenho que ser eu. Íntegro, total, inteiro. Eu tenho que estar aqui com minha mente, com minha alma e com o meu corpo. E você esteve, Marcial. Tá acabando o programa. Gente, voou, né?
Olha, quem quiser contato, aprenda. Olha, não precisei nem ficar intervindo muito, né? Porque realmente é um presente ter você aqui também, viu? O presente foi meu, muito obrigado. Você é um presente para os teus ouvintes. Você é um presente, a Vibe Mundial. Eu posso dizer aqui, ó, para o seu ouvinte, ela é assim. Eu sou assim. É assim. Isso não é um personagem. Ela é assim. É isso aí. Obrigada, viu, Marcial? Obrigado. Pelo carinho, pela entrevista, pela presença. Obrigada, André Fonseca. Está aqui também, editor da Citadel Editora. Conversei com o Marcial Conte Júnior. Quem quiser contato, o site é citadel.com.br. Exatamente. Lá você encontra esse livro e todos os outros de todas as categorias da editora, não só de Napoleão Hill. E também o Instagram Citadel Editora. Encontra nas principais livrarias do país e nos nossos parceiros www.amazon.com.br você vai encontrar mais perto do diabo. É muito fácil. É só clicar, tá registrado lá, vai lá no celular comprar. Obrigada, viu? Obrigada. Amei essa entrevista, gente. Olha quanto presente que a vida nos dá. Presente ter o Marcial aqui com a gente hoje. Presente para você também, ouvinte Vibe Mundial. Eu vou ficando por aqui, terminamos. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e Você. Um grande beijo e até lá. Pegou fogo esse estúdio. Você